E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre a saga Flashpoint que saiu em 2011 nas mãos do Geoff Johns e está indo para sua terceira adaptação agora com o filme do Flash. Em 2013 a DC lançou um filme animado chamado Liga da Justiça, o Paradoxo Flashpoint, que eu gosto muito porque adapta muito bem o que aconteceu nos quadrinhos e no final vou até comparar justamente essa saga dos quadrinhos com essa animação. Depois, essa saga foi muito mal adaptada na série do Flash, né? Teve um Flashpoint da Shopee ali. E por fim, agora no filme do Flash, que até agora pelos trailers também tá bem diferente do que é nos quadrinhos. E lembrando, se você é novo no canal, também eu já fiz um vídeo aqui sobre o Elseworld Flashpoint, que saiu em 99, que de igual só tem um nome, porque o resto é totalmente diferente. E antes eu gostaria de convidá-los para se tornar membros aqui no canal, ajuda demais a gente mesmo, nem que seja na menor categoria, a do Lanterna Recruta. Eu queria até agradecer aqui ao Ricardo Santos, a Elu e o Bernardo Costa, que já são membros do canal, e eu estou adorando interagir com eles lá no nosso grupo do Telegram. E vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? O que faz alguma adaptação ser justamente um Flashpoint? Na verdade, tem que ter uma viagem ao passado do Flash Barry Allen para salvar a vida da sua mãe e com isso a linha do tempo é alterada. No filme, eu vou até assistir essa semana, a não ser que estejam guardando muito bem, parece que não vai existir o Flash Reverso, porque é ele que na teoria mata, né, a Nora Allen, a mãe do Barry. E eu queria muito que ele tivesse no filme, porque seria uma surpresa, apesar de ser uma surpresa óbvia, né, porque ele existe nessa saga, mas seria uma boa surpresa. Mas por que essa saga é tão importante, né? E eu quero até gastar um tempo falando do que aconteceu antes do Flashpoint para preparar vocês, porque eu podia muito bem começar aqui já começando falando da saga, e assim você vai entender essa saga em si, mas não entender o que gerou isso aqui tudo. E tem muita coisa para tentar entender, e acredite, vale a pena, né, você gastar esse tempinho aqui. Então, desde o pré-crise, sempre existiram as viagens no tempo, né? Algum herói viajava ou para o passado ou para o futuro, e às vezes tinha alguma alteração permanente na linha do tempo, e geralmente esse mundo alterado se tornava uma terra paralela. Só que às vezes o herói não conseguia realizar alguma mudança, como por exemplo salvar um ente querido, né? Geralmente isso acontece direto com os heróis. Sempre acontecia algo que não deixava salvar essa pessoa. Até em um vídeo antigo aqui no canal falando sobre os tipos de viagem do tempo da DC, eu citei uma história que eu chamei de Superpoint, né? O Flashpoint do Superman. Quando ele tentou voltar até Krypton para salvar os seus pais até lá, mas acontece alguma coisa que o Superman deixa o planeta de Krypton e tudo aquilo não é alterado. O Batman também já recebeu o seu Batpoint, né, vamos aqui chamar, quando o Vingador Fantasma conta que em várias terras paralelas, sempre o Bruce Wayne perde os seus pais, ele acaba virando o Batman. Então ele convida o Bruce da Terra 1 para salvar a vida de outro Thomas e Martha de uma outra terra paralela. Então o Homem-Morcego do universo principal consegue até fazer isso. Então aqui não muda a realidade da Terra 1, e sim dessa nova terra que batizaram aqui de Terra 5 pré-crise. Mas já é um avanço. O pai aqui ia chamar essa terra com a numeração tão importante, né? Numeração 5, mas ok, né? Qualquer coisa mesmo. E é até um clichê, né? Quase todos os heróis que perderam algum ente querido já tiveram a oportunidade de voltar no tempo e tentar alterar a realidade. E aqui podemos até isentar o Flash dessa culpa aqui nessa saga, né? Porque todo mundo já tentou isso. Eu tenho quase certeza que até o Caçador de Marte já teve alguma história que ele tentou alterar o passado do seu planeta também. E são coisas que foram inserindo depois. Por exemplo, no pós-crise, o Geoff Johns foi estabelecendo que o Hal Jordan perdeu seu pai no acidente de avião. Depois até o próprio Flash Barry Allen, que perdeu a sua mãe e até seu pai foi falsamente acusado de assassinato. E são duas coisas que não existiam antes no pré-crise. Nunca foi mencionado os pais do Barry até os anos 2000. Ou seja, quase todos os 7 originais da Liga já sofreram alguma tragédia e depois se tornaram heróis com isso. E eu achei até desnecessário isso tudo, né? Eu acho que só a Mulher Maravilha aqui que se salva e não deixa o Geoff Johns escrever algo sobre ela que ela vai perder alguém também depois, retroativamente. Mas vamos aqui falar do Flash, né? O Barry Allen, ele morreu na crise nas Infinitas Terras e seu ajudante Wally West assume o manto como o novo Flash.
e tem até uma fase aclamada nas mãos primeiro do Morrison e depois principalmente com o Mark Waid lá nos anos 90, trazendo até o Bart como impulso, depois até o Bart vira o Kid Flash, aí vem também o Max Mercury, que ficou muito popular na época, tem o Flash Jay Garrick também, enfim, eles expandem muito a família dos velocistas e estabelece a existência da força de aceleração que até o pré-crise não existia esse conceito. E quando chega a saga Crise Final, eles trazem o Barry de volta, mostrando que ele não morreu necessariamente, sim estava preso dentro da força de aceleração. Aliás, ele até tinha aparecido antes em Crise Infinita, mas eu vou até falar sobre isso adiante. Mas em Crise Final tem tanta coisa acontecendo que eles nem focam de verdade nessa volta do Barry e deixam para o arco Flash Renascimento, ou Flash Renascido, eu não sei como é que ficou aqui no Brasil, uma minissérie em 6 edições escrita pelo Geoff Johns que conta o que aconteceu, né, nesse caso, após o Flash voltar. Aliás, o Geoff Johns, até a saga Flashpoint, fica encarregado da revista do Flash, que dividiu opiniões aqui. Muitos gostavam do Wally West, que perdeu muito seu protagonismo, e o Johns até exagera demais com as coisas do Barry, né? Ele até estabelece que foi o Barry que criou a força de aceleração, mesmo já tendo tido velocistas antes, como o Jay Garrick e o próprio Max Mercury. Assim como ele exagerou dizendo que a vida do universo começou na Terra lá na revista dos Lanternas. E não me entenda mal, no geral até gosto das histórias do Geoff Johns, mas tem coisas que não dá pra defender não. Outra coisa que me incomodou demais aqui é que como o Barry estava morto e sua esposa Iris viva, ela continua envelhecendo normal. Mas quando o Barry volta, ela é desenhada bem jovem. E o Johns dá até uma explicação muito meia boca, né? Até que a força de aceleração preservou a juventude da Iris. Ela faz isso com todos os em volta do Barry. Mas isso faz zero sentido. Fora que até o núcleo de pessoas que trabalhavam com o Barry, eles também não envelheceram tanto nem aparência e nem idade. Eu também já fiz um vídeo falando sobre as passagens de tempo da DC, né, que não é igual à nossa, e teoricamente o Barry ficou 28 anos fora da crise até o momento que ele volta. Vamos minimizar aqui que no universo DC passou 15 anos, e mesmo assim não faz sentido, parece que ele passou, por exemplo, uns 4 anos fora, só isso mesmo. E até aqui eles dão até a desculpa, essa aqui eu já achei um pouco melhor, que o Barry estava em um programa de proteção à testemunha, por isso que ele estava sumido e só agora ele poderia viver sua vida normal. Mas o Barry volta bem deslocado, achando que ele pode morrer a qualquer momento, e ele queria aproveitar todo esse tempo que ele ganhou de volta para se atualizar sobre os bandidos, sobre os vilões, ajudar as pessoas e esquecendo de passar um tempo com a própria família. É assim, eu achei meio chato porque esse plot até se resolve nessa minissérie, mas ele fica ruim porque ele traz de volta um pouco antes do Flashpoint, então ficou bem repetitivo. Aqui nessa saga Flash Renascimento, ele até estava achando que estava matando ou ferindo pessoas que têm conexão com a velocidade. E ele resolve voltar a ficar preso na força de aceleração. E lá ele descobre que é o Flash Reverso que está fazendo tudo isso, né? O vilão criou aqui a força de aceleração negativa, um conceito totalmente novo. Ele está fazendo o Barry ferir seus amigos, e aí vem a forçação de barra, né? O Reverso, ele explica que foi ele que trouxe o Barry de volta lá em Crise Final. E depois disso que ele criou um novo acidente, se tornando um novo tipo de velocista, eles nunca especificaram muito bem isso, e agora ele tem a força de aceleração negativa, e como consequência ele consegue mudar de vez a linha do tempo sem consequências. Eu achei um conceito muito forçado e sem explicação de por que ele consegue fazer isso. Ele consegue só porque sim, roteirismo. E nesse momento que o Flash Reverso revela que assassinou a mãe do Barry, isso gera uma confusão assim que até então eu não entendia muito bem como estava acontecendo. Porque a minha pergunta é o seguinte: quando foi que o Flash Reverso cometeu esse assassinato? Porque isso poderia ter acontecido desde sempre, desde a primeira aparição do Barry lá no pré-crise, ou então a partir do pós-crise, né, com esse reboot, ou então também na volta do Barry lá em Crise Final. Eu até deduzi que realmente foi pós-crise final esse assassinato, porque só aqui que o Tony cria a força de aceleração negativa e com isso ele consegue justamente modificar essa linha do tempo. E temos essa confirmação no tie-in do Flash Reverso lá em Flashpoint. O Tony realmente fez várias pequenas modificações na linha do tempo do Barry, né? Inclusive fazendo ele perder o seu melhor amigo, ele apaga esse melhor amigo da linha do tempo e sempre faz várias maldades com o Barry na infância, né? Deixando a vida do Barry bem miserável. Assim, ele é o clássico vilão, né? Ele chegava lá, empurrava o Barry de uma escada sem ninguém ver, né? Usando a velocidade, então o Barry acabava quebrando o braço, ou então outras coisas acabavam sempre atrapalhando a vida dele quando criança. E cada modificação dela gerava uma nova linha do tempo, uma nova linha do tempo. E no fim, ele decide matar a Nora, né? E por isso não modificou nada no geral, a não ser
na vida do Barry, né? Então essa é uma vantagem muito grande da força de aceleração negativa. Então a partir daí, nessa nova linha do tempo, o Flash sempre cresceu com o dever de tentar provar a inocência do seu pai. Mas ainda assim ele vira o herói, ele casou com a Iris e permanece tudo igual em relação à sua linha do tempo original. O Flash Reverso fez até um movimento arriscado, né? Porque vai que essa morte da Nora fizesse de alguma forma o Barry nunca ter virado o Flash. Porque se o Barry não vira o Flash, o Reverso nunca existiria. E esse é o ponto, né? O Flash Reverso não pode matar o próprio Flash, porque se o fizer, ele também vai ser apagado da existência. Ele até tenta fazer isso e provou que não dá certo mesmo. Voltando aqui para o arco Flash Renascimento, ele termina com o Flash Reverso voltando no tempo agora para tentar matar a Iris e fazer o Flash sofrer. Só que isso é um erro, porque se o Flash Reverso matasse a Iris no passado, antes do primeiro encontro dela com o Barry, a linha do tempo mudaria e o Barry nunca conheceria a Iris direito, ou seja, ele nunca chegaria a amar alguém para depois perder. Faria sentido o Flash Reverso matar a Iris no presente, então o Barry já conviveria com ela e ela morreria. Ou então matar no passado, em algum momento do tempo, sabe, depois que casou e tudo mais. Mas lá no começo de tudo ali, não faz sentido nenhum. Mas graças à família Flash, eles conseguem impedir o plano do Flash Reverso e assim o deixam preso. Detalhe aqui, para o novo poder do Wally, que ele consegue modificar os trajes, né? Agora o Wally seria o Flash com o vermelho mais escuro e o Barry seria o Flash com aquele vermelho mais clássico, mais chamativo. Fora que tem outros detalhes também, né, no uniforme dos dois, como o cinto, o raio também, mas a cor do uniforme é a que chama mais atenção. Depois o Flash ganha sua revista própria, somente com 12 edições, e nas edições 7 e 8 focam bastante no Capitão Boomerang libertando o Flash Reverso e depois mostra a origem do próprio vilão Flash Reverso aqui, que modificou a sua linha do tempo várias vezes, primeiro matando o próprio irmão, porque o Will Bart, ele gastava muito tempo cuidando do irmão, então ele não podia se dedicar ao seu próprio futuro, então ele vai lá e volta no tempo matando o irmão. Depois ele mata um professor e assim ele podia assumir o título de Professor Zoom, o conhecedor da força de aceleração ali naquele século 25, né? Depois ele deixa em estado vegetativo uma mulher porque ele se apaixonou, mas não foi correspondido. Tudo isso para ele virar o Flash desse futuro, né, desse século 25, mas ainda assim ele percebe o quanto o Flash destruiu a sua vida e depois volta no tempo para procurar vingança. Nas últimas edições dessa Flash do pós-crise é mostrado que o Flash Reverso ganhou o poder até de modificar o seu corpo para qualquer pessoa, desde uma criancinha até um velhinho, né? Isso foi até adaptado, né, porcamente na série do Flash, né, mas fica só como homenagem mesmo. E na última edição da revista do Flash, antes do Flashpoint, eles deixam a entender que o Flash Reverso tem um plano bem maior. Mas esse plano e esse recurso, né, de mudar a aparência nunca foi desenvolvido ou executado, então não serviu de nada você ler tudo isso. E agora, do lado do Barry, né, esse final antes do Flashpoint, ele tinha mais uma vez regredido, né, faltando festas de família, né, faltando churrasco lá, se afastando do seu neto Bart e até mesmo da Iris, se focando 100% no seu trabalho. E direto se culpando pelo que aconteceu com sua mãe, né, porque se ele nunca tivesse virado Flash e ganhado o inimigo, isso nunca teria acontecido. Depois, o Barry pede a Iris só mais um dia para ele processar tudo isso e promete que ele vai melhorar. E no final dá a entender que tudo começa a mudar por conta do Flash Reverso, já que cai um raio, né, vermelho, que é o símbolo da força de aceleração negativa, e aí dessa forma começa o Flashpoint. Só para ressaltar que eu acho que esse é o maior prelúdio da saga Flashpoint que você vai encontrar na internet, então acho que o vídeo até aqui já merece o like. Galera, aqui quem fala é o Bruno do futuro e eu precisei voltar no tempo para dizer que esse vídeo ficou muito grande e eu tive que dividir em duas partes. Então a linha do tempo original, onde esse vídeo era único, vocês não vão assistir, infelizmente, mas esse vídeo aqui do prelúdio da saga Flashpoint vai sair agora segunda-feira e o do Flashpoint vai sair na terça-feira no dia seguinte. Então é isso, pessoal, tem que correr e voltar antes que estraguem mais a linha do tempo. Até mais.